O Márcio vai estar levantando sua voz de oração e eu te convido você a estender sua mão. Você vai abençoar, cobri-lo de oração, pedir para que Deus use a sua vida de forma poderosa essa noite, amém? Para que nós realmente possamos essa noite ir para um novo nível espiritual. Levante sua voz de oração. Glória a Deus. Estenda as mãos, amém? Vamos abençoar. Amado Deus, Todo-Poderoso que estás nos céus. Jesus, nós te louvamos. Deus, o Senhor é grande na sua infinita misericórdia. Deus, mais uma vez, vem usar o pastor Carlos Júnior como um instrumento para as nossas vidas. Toda esta EBJ nasceu do seu vontade para nós. Nasceu do seu querer para as nossas vidas. Portanto, nessa noite, Deus, mais uma vez, usa o pastor para trazer a tua palavra aos nossos corações, para nos ensinar, Jesus, para nos ensinar, aleluia, a caminhar contigo, Pai, para nos ensinar a tua boa vontade, a tua vontade perfeita e agradável para as nossas vidas, nos dá clareza de entendimento. Jesus Cristo nos dá clareza de entendimento ao ouvir a tua voz nessa noite. Mais uma vez, Jesus, eu te peço, em teu nome, Jesus, aleluia, usa o teu filho nessa noite, fala conosco. Feliz de verdade, uma igreja bíblica que ama ouvir a palavra de Deus, e nesta feita um tema dos que eu mais tenho meditado, debatido, escrito e falado. Me sinto muito honrado de estar aqui junto ao pastor presidente de vocês, e também por eu ser assembleiano e um pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Inhaúma, Rio de Janeiro, pastor que é presidido o campo pelo pastor Natanael Eufrásio, da qual nós somos da convenção da SEADER, que é a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Então, quando eu saí do Rio, venho para cá, por também aqui ser Assembleia de Deus e também vinculada a CGADB, como também nós somos, pastor Osmar torna-se automaticamente minha cobertura e meu pastor presidente. Então, fico feliz de ser recebido pelo pastor Osmar. Que Deus possa continuar dando graça, saúde, não somente a ele, mas à sua família, aos seus filhos que o ajudam a estar à frente da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Sorocaba, como também todo o corpo de obreiro que trabalha para que Cristo seja glorificado nessa cidade. De igual forma, quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, todos os jovens, e que para nós seja uma noite edificante. Você que achou o texto sagrado, diga amém. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Se você puder e quiser, diga amém. Tome seu assento. Enquanto você se assenta, eu quero fazer só algumas considerações. A primeira é que eu vou pedir um pouco de paciência dos irmãos. É um tema complexo. Se assim não fosse, não seria debatido há centenas de anos. Então nós temos um debate que dura, um debate acirrado há centenas de anos, e que visivelmente o pensamento arminiano, tanto clássico como wesleyano, tem prevalecido. Ressalva só, se não me engano, o século XV e XVI, onde o calvinismo ganhou uma força. Tirando isso, o pensamento arminiano sempre foi o mais predominante, mas o debate não cessa. Então nós com certeza não vamos conseguir resolver aqui numa noite muitos problemas. Então eu conversei com o pastor Jackson de dar uma visão para você do ponto mais importante, que eu considero mais importante. Então eu vou mostrar para vocês aqui da onde as ideias giram em torno de quê? Da onde partem as ideias soteriológicas, arminianas e calvinistas. Eu poderia aqui abordar textos, como disse para o pastor Jackson, mas são muitos textos. Romanos 9, 8, Efésios, são vários textos que necessitariam de um aparato da exegese, e aí nós teríamos que interpretar palavra por palavra e demoraria um pouco de tempo. Mas creio em Deus que não faltarão oportunidades, e se assim
Deus quiser e for da vontade do pastor Osmar, a gente pode voltar aqui e abordar um dos capítulos, como Romanos ou outros textos. Então, para que não fique fio desencapado, eu vou mostrar uma visão sobre as ideias. Eu também falei com o pastor Jackson que queria indicar alguns livros para a leitura de vocês, que eu acho de suma importância você conhecer a sua fé. Então, eu tentei pegar os livros mais acessíveis, de um custo que não é tão alto, né? Eu acho que a obra de Armínio ela é necessária todo assembleano ler, como a Confissão de Fé Assembleana, mas é um livro infelizmente caro, e talvez nem todos possam ter acesso às obras de Armínio. É uma coleção de livros um pouquinho cara, e que eu fico um pouco entristecido quando as institutas da religião de Calvino são mais acessíveis. Eu acho que nós poderíamos aí melhorar o valor, mas eu indiquei alguns livros. Eu vi que tem alguns ali embaixo, e você passe lá na livraria e você vai ser edificado, lendo e aprendendo sobre a sua fé, inclusive este aqui, que é o Eleitos Mais Livres, uma perspectiva equilibrada entre a eleição divina e o livre-arbítrio, escrito por um grande teólogo chamado Norman Geisler. Então ele vai abordar aqui tanto o calvinismo extremado como o arminianismo extremado, falando sobre pontos lógicos e citando textos, mostrando a manobra, com todo respeito, se algum irmão calvinista aqui, mas a manobra da exegese que se faz para defender o calvinismo, tá bom? Na maioria dos textos, há uma distorção horrível que se faz do contexto para se defender a visão calvinista, que não é a nossa. Então, vá lá, eu sei que você vai ser edificado. Quantos querem ouvir a palavra? Diga amém. Amados, falar da graça é falar simplesmente do ponto central da salvação. Pois, como acabamos de ler, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Se entendemos que a graça é uma concessão divina, não nos resta a pergunta: qual é a necessidade dessa concessão divina aos homens? Por que é que os homens não podem, a partir de si, buscarem a Deus, ou a partir de si, construírem um caminho para a salvação? Nós temos duas doutrinas que diferem-se largamente, tanto da arminiana como da calvinista. Essas doutrinas são chamadas de pelagianismo e semi-pelagianismo. O que seria isso? Essas doutrinas recebem o nome do monge britânico Pelágio, e diz aí a história que Pelágio, fazendo uma visita a Roma e vendo como a cidade vivia, o estado pecaminoso romano, de fato, isto é fato, Pelágio tinha uma vida muito libada, muito correta, muito reta. O problema é que a partir da vida e das concepções de Pelágio, criou-se uma doutrina chamada pelagiana, porque vem das ideias de Pelágio ou dos seus discípulos, que defendiam 8 pontos. Desses 8 pontos defendidos pelo pensamento pelagiano, um é o mais divulgado, o mais comumente conhecido. O que Pelágio e os seus seguidores defendiam, e que foi a causa do debate de Pelágio com Agostinho? Uma dessas bases do debate foi pautada que o pecado de Adão, que nós chamamos de pecado original, segundo o pensamento pelagiano, não atingiu a humanidade. Na concepção pelagiana, quando Adão peca com Eva, o que desencadeou? Apenas uma sentença sobre Adão. E a humanidade é plenamente livre, pensamento pelagiano, para decidir pecar ou não pecar. Então, na concepção de Pelágio, o pecado não é inerente, ou seja, o pecado não atua no homem, não o inclina. O homem é livre para decidir se peca ou se não peca. Isto nitidamente é contrário aos ensinos bíblicos. Eu não sei se está aí, está aí? Coloca o primeiro slide para nós lermos todos juntos. Eu sei que no comecinho vai ser um pouquinho chato, mas vai dar tudo certo. Os textos aqui você podem ver que defendem como o pecado atingiu o homem. O primeiro é Romanos capítulo 3, do verso 9 ao 12, que diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer.
Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Romanos 7, versículo 14 ao 17. Pois bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então fica evidente que o pecado de Adão afetou a restante da criação, dos homens. No 5º século, saiu uma corrente do pelagianismo, que é chamado de semi-pelagianismo. O que os semi-pelagianos ensinavam no 5º século, por volta do 5º século? Eles já começavam a se dobrar e dizer, não, de fato o pecado de Adão atingiu, mas nós não recebemos a culpa do erro de Adão. E o que o semi-pelagiano dizia então? Que a salvação é possível, mas o homem deve dar o primeiro passo. Já viu aquela expressão? Dê o primeiro passo a Deus, que Deus faz o resto. Ou quando algumas pessoas fazem um apelo, se você der o primeiro passo, Deus vai até você. Isto é uma frase herética, porque o homem não tem condição de dar o primeiro passo. Eu vou repetir. Você, eu, nós, ninguém tem a condição de dar o primeiro passo. Tanto é verdade que no segundo slide você verá, eu acho que eu não coloquei, perdão, mas eu escrevi aqui, você pode consultar na sua Bíblia, se você for bom de abri-la. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então você não vai porque você quer, você só vem se o Pai te atrai. E isso não é calvinismo, é bíblico. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas nossa capacidade vem de Deus. Eu não tenho como dar o primeiro passo. E por que não tenho como? Porque sou inclinado ao pecado e por alguns outros motivos, que já vou explicar daqui a pouco. O que nós cremos então? Nós cremos que Deus criou o homem perfeito. Existem vários textos que nós podemos mostrar que a natureza de Adão era uma natureza pura, santa e reta. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Vede isto tão somente, achei que Deus fez o homem reto. Quando o homem peca, esta imagem de Deus é afetada, fazendo com que o homem seja inclinado ao pecado. Você pode notar isso em Romanos capítulo 8, versículo 6, que está escrito: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então em nós há uma inclinação para o pecado. E o pecado de Adão foi transmitido para a humanidade, nos tornando aquilo que chamamos de depravados no pecado, inclinados mais a trevas do que a luz, como também está escrito ainda em Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós da Assembleia de Deus confessamos e admitimos que o pecado de Adão, e aí digo eu, é uma avaliação subjetiva, porque existem vários pensamentos sobre como este pecado foi transmitido. Mas como nós não estamos falando de hamartiologia, o importante é que você entenda que ele foi transmitido. Como existem várias discussões,
dentre a que a mais aceita ou mais divulgada é a de Agostinho. Mas, de fato, o pecado de Adão, como atesta Romanos capítulo 5, que acabamos de ler, ele atingiu todos os homens. E uma vez atingido todos os homens, nós conhecemos este estado como depravação total. Ele atingiu o homem por extensão, nós acreditamos, diferente do calvinismo, daqui a pouco ensino. Por extensão, ele atingiu sua vontade, ele atingiu seu desejo, ele atingiu seus impulsos, ele atingiu seu jeito de pensar. Então você é impossível evitar não pensar em pecar. É impossível. Todos irão desejar o pecado porque somos inclinados, e digo mais à carne do que ao espírito. Se somos inclinados e pecadores, e esse pecado se estendeu ao homem, tanto crê isso calvinista como arminianos, damos as mãos nisso. A pergunta que resta é: como é que o homem então vai alcançar a salvação? Primeiro, ele não pode criar um caminho a partir de si, Pelágio está por fora. Segundo, ele não pode dar o primeiro passo, como vimos, semi-pelagianismo está fora. Se você não pode dar o primeiro passo, se você não pode criar através de si, como a salvação é possível? Como ela é possível? Só pela graça. Só pela graça. Só que a diferença começa aí. Nós pegamos na mão de Calvino, Armínio pega na mão de Calvino, os dois andam juntos, dizendo: de fato somos afetados pelo pecado de Adão. Porém, como é que essa graça age sobre aquele que será salvo? Como ela está agindo? E aí começa a discussão. Para Calvino, a graça age de três maneiras: absoluta, dupla e singular. Para Armínio, ela age de forma preveniente. O que seria isso? Caminhe comigo que você vai entender. Quero deixar claro, para que algum calvinista que esteja aqui não ache-me tendencioso, que as obras de Calvino são muito extensas. Então não dá para abordar aqui tudo. Então eu vou ganhar tempo. Eu vou passar alguns pontos e vou citar algumas coisas que Calvino escreveu nas suas institutas, para que você veja que eu não estou manipulando e qual é a ideia calvinista. Depois que nós entendemos a ideia calvinista, eu vou mostrar para você qual é de fato a ideia arminiana, não o que estão falando pela internet por aí. Não há distorção de muitos pastores e pregadores calvinistas que têm usado a rede social e a internet para deturpar, chamando-nos de semi-pelagiano. Ok? O que Calvino entendia? Calvino entendia que o pecado afetou toda a alma do homem, tornando-nos inclinados para o pecado. Na concepção de Calvino, como as nossas, é impossível, sem a graça de Deus, o homem se achegar a Deus. Porque o homem só pode produzir obras da carne uma vez que é afetado pelo pecado. Eu tentei fazer aqui uma coisa para eu começar a me manter reto, mas deixa eu te levantar um negócio aqui. Um homem chamado Jonathan Edwards e os seus seguidores, que são tidos como calvinistas extremados, dizem que o homem, uma vez sendo atingido pelo pecado de Adão, não consegue responder a Deus, nem com sim, nem com não. Quem está me ouvindo, diga amém. Porque uma causa não pode ser autocausada. Só que isso só cabe na sua existência. Ninguém pode existir do nada. Então a causa primeira da nossa existência é Deus. Só que as minhas ações são causadas por mim. Os calvinistas não acreditam nisso. Porque se a sua natureza é pecaminosa, e a causa, ela antecede o efeito, sendo você afundado no pecado, influenciado por a sua natureza pecaminosa, a única coisa que você faz, segundo Calvino, é pecar. Vou repetir para você entender. Não existe causa sem efeito. Então o efeito não vem antes da causa. Então não existe causa autocausada. Se a sua natureza é pecaminosa, entendimento calvinista, e você foi totalmente afetado pelo pecado, você não consegue gerar outro efeito a não ser pecado. Então você não consegue dizer sim ou não para Deus, porque quando Deus diz para você, vem para mim,
a tendência é que a sua natureza grite mais forte e diga para você: não, eu prefiro o pecado. Esse é o entendimento calvinista. Então você não consegue falar assim, ó, eu aceito a Jesus Cristo. No calvinismo não existe isso. Quem quer aceitar Jesus? Esquece, não aceita ele, porque a sua natureza é pecaminosa. Calvinismo. Para eles o desejo e o efetuar se confundem. Nós entendemos que o pecado nos gera desejo, mas necessariamente ter o desejo não significa efetuar o pecado. Isso é óbvio. Se não fosse óbvio, a lei foi coberta pela graça, mas a lei moral não foi prescrita. Você quer ver? Você acha bíblico honrar pai e mãe, sim ou não? Você acha bíblico casar-se e honrar uma mulher só, sim ou não? Mas se você só habita o pecado, significa que Deus está dando uma ordem que você não consegue contrapô-la. Então a tendência é que você só fizesse isto sem arrependimento, porque em você não há entendimento do que você erra. Vou chegar lá. Eu queria que você colocasse no slide a frase de Calvino das Institutas, só para eles lerem. Nós vamos chegar lá, eu preciso ganhar tempo, é meio complexo, mas vamos chegar lá. Coloque para mim. Vá passando os slides que eu te mostro qual que é. Passa. Olha aí. Calvino diz: até onde o pecado domina? Não só a mente, mas ainda o coração, veremos de imediato. Aqui tive o propósito de apenas sumariamente abordar o fato que o homem inteiro, da cabeça aos pés, foi como por um dilúvio de tal modo assolado que nenhuma parte ficou isenta do pecado e, com consequência, tudo quanto dele procede deve ser imputado ao pecado. Como Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículos 6 e 7, todos os afetos ou cogitações da carne são inimizades contra Deus, por isso morte. Presta atenção aqui. O que Calvino está dizendo? Nada do que você faça produz alguma coisa. Até o seu sim, o seu não para Deus foi afetado. Ora, se todo homem é afetado, como é que esta graça age? Esta graça age, segundo Calvino, de forma absoluta, singular e dupla. O slide, o próximo slide. O que seria esta forma absoluta, singular e dupla? Para Calvino, a graça é absoluta. Por que absoluta? Porque se você não consegue responder com sim ou com não, e a graça vem de Deus sim ou não? Pois a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de... Se a graça vem de Deus, e nem todos serão salvos, ela age de forma absoluta. É Deus quem determina quem será alvo da sua graça, e essa graça é irresistível. Então, para Calvino, se você está aqui, não é porque você disse sim, é porque Deus colocou de forma absoluta sobre você. Você vai ser salvo. Isso é Calvino. Eu vou te mostrar o problema. Parece bonito, né? Mas vou chegar lá. É que a assembleana é assim, mas é avivado, é avivado. Absoluto, porque a eleição para a salvação é dada por Deus sem participação da obra humana. Ela é dada exclusivamente por decreto divino. Eu vou correr. Singular no sentido de que esse decreto para a eleição à salvação não é dado para um grupo, mas é para cada indivíduo. Então, na cabeça de Calvino, Deus não salva a igreja, Deus não salva um caminho, Deus salva indivíduos. Então Deus olha para alguém e fala assim, ó, fui com a tua cara, vou te salvar. E você? Você não, você vai para o inferno. E aquele ali? Não, aquele ali até gostei, esse aqui vai passar, vai ser salvo. E o outro? Vai para o inferno. O pensamento calvinista. Não, mas eu quero aceitar Jesus. Você não quer nada. Você acha que quer. Você vai para o inferno. E duplo. Se existe um Deus que determina quem vai ser salvo, o mesmo que diz quem vai ser salvo, diz quem vai para o E isso ele chama de predestinação. Como é que a salvação do calvinismo funciona? Nem sim, nem não você consegue falar, então Deus é quem te salva. Se só alguns serão salvos, nem outro, Ele é quem escolhe individualmente quem vai ser salvo. Esse aqui eu salvo, esse aqui eu não, esse aqui eu salvo, esse aqui eu não, esse aqui eu salvo, esse aqui eu não. E se Ele salva alguns e nem outros, então Ele está dizendo para alguns, um vai para o céu e o outro vai para o inferno. Próximo slide, olha o que Ele diz, não sou eu, olha o que Ele diz. Aos jovens que vão para a internet ouvir calvinista e não vão na fonte primária, fazer a dialética, criam síntese de YouTube. Olha lá. Chamamos de predestinação
o eterno decreto de Deus, pela qual houve por bem determinar acerca de cada homem o que quis que acontecesse, pois ele não quis criar a todos de igual condição. Para Calvino, Deus criou um de um tipo e outro de outro. Ao contrário, pré-ordenou a vida eterna a uns e a outros a condenação eterna. Portanto, como cada um foi criado para um desses destinos, assim dizemos que foi predestinado para a vida e para a morte. Então, antes que o camarada nascesse, Deus já disse assim, ó, vai para o inferno. Está entendendo? Antes dele nascer, vai para o inferno, porque eu quero que vá para o inferno. E o outro, antes de nascer, ele disse aqui, esse aqui vai para o céu, porque eu quero que vá para o céu. E isso eles chamam de providência divina, não é um pensamento de Calvino, é um pensamento de Zwinglio. E Zwinglio diz, a providência divina é o governo imutável sobre todas as coisas do universo, como o movimento delas. Na cabeça de Zwinglio, quando eu levanto um copo, não é porque eu quis levantar, é porque Deus determinou que eu levantasse nesse momento. Eu estar falando com você não é porque eu quero falar, é porque Deus determinou que eu falasse nesse momento. Quando alguém mata, não está matando porque ele quer, é porque Deus determinou que matasse. Aí você pergunta, mas Deus é cúmplice do pecado? É Calvino diz, isso é mistério. Literalmente, não sei te responder, é mistério. Olha o que ele diz, para baixo, estou correndo. Ora, como Jacó, sem ainda nada merecer por suas obras, é recebida a graça, assim também Esaú. É uma distorção de Romanos 9 horrível. Ainda de nenhum inclinado ao delito é tido em ódio. Se volvemos nossos olhos para as obras, fazemos grave injúria ao apóstolo, como se ele não tivesse percebido, como algo óbvio aquilo que para nós é claro. Com efeito, ele não percebeu, é fácil de ser provado. Uma vez que ele insiste expressamente dizendo que não havia ainda nada de bom ou mal a ser mostrado, de que um e o outro rejeitado, de sorte assim, prova que o fundamento da predestinação divina não está na obra. Ele está deixando claro, Deus joga no inferno quem Ele quer, Deus leva para o céu quem Ele quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Tem mais. Para baixo. Olha o que ele diz aqui, ó, para ganhar tempo. Deus não somente previu a queda do primeiro homem, e com ela a ruína de toda a posteridade, mas ordenou, na cabeça de Calvino, Deus ordenou o pecado de Adão. Adão não pecou porque quis. Calvino está dizendo, Deus quis que ele pecasse, e mesmo assim culpou ele de ter pecado. Não entendeu? Vou ser mais claro. Quando você adultera, na mente de Calvino, Deus mandou você adulterar, mas no juízo final ele vai dizer assim para você, por que você adulterou? Aí você vai falar assim, é porque você determinou. Não, mas eu determinei, mas você fez, você vai para o inferno. Tem cabimento? Eu vou matar alguém. Matou. Aí Deus chega no juízo final e diz assim, por que você matou? É porque você determinou. Não, eu determinei, mas o problema é seu. Você vai para o inferno. É a salvação no calvinismo. Deus determina as ações dos homens e ao mesmo tempo condena os homens por ter feito aquilo que ele mandou fazer. Porque na cabeça do calvinismo, o homem só consegue pecar e não consegue ter outro sentimento a não ser pecado. Então Deus salva quem Ele quer, joga no inferno quem Ele quiser. Aquele que quer vir para a igreja, na verdade não quer, é Ele que está trazendo. Aí você pergunta para o calvinista, tá, se a graça é irresistível e os eleitos são salvos pela graça, se há algum calvinista aqui, eu te pergunto, como é que você sabe que você é um eleito? Porque segundo alguns calvinistas, eu não vou nem dizer o nome, eles dizem o seguinte, que existe uma graça que é temporária. Então Deus pega um pirulito, passa na boca da criança e diz assim, ó, sente um pouquinho o gosto da salvação, mas você vai para o inferno, tá bom? Se já eu encontrei um amigo aqui em São Paulo que virou calvinista, eu disse para ele, disse assim, ó, eu sou um eleito. Eu disse, prova que você é. Prova. Não, porque eu estou em Cristo. Ah, você está. E se não estiver mais? Você não sabe se a sua graça é temporária. Ficou mudo. E esse movimento quer botar o dedo na igreja da Assembleia de Deus, falar que a gente faz muito barulho. Eles não glorificam a Deus porque eles não têm certeza se Jesus morreu por eles. Porque eles dizem que Jesus morreu para alguns. Então, já que eu não sei se ele morreu por mim, eu fico na dúvida. A Assembleia de Deus não acredita nisso.
que diz Armínio? Armínio diz o seguinte: existe uma graça preveniente. E o que é essa graça preveniente? A graça preveniente é uma graça que antecede a salvação. Explica, Carlos, eu vou te explicar. É o próximo slide. O que ele diz? A graça preveniente, ela opera dessa forma aqui. Você vem para a igreja, quem está me escutando, diga amém. Você é pecador, você não consegue dar o primeiro passo. Mas Deus é quem dá o primeiro passo. E por que Deus dá o primeiro passo? Porque Ele te ama. E ama a todos, sem distinção. E por amar a todos, como diz a Bíblia, Ele não quer que nenhum se perca. E essa graça preveniente, segundo Armínio, é a pregação do Evangelho. Quem está exposto à pregação do Evangelho está recebendo um convite do Espírito Santo batendo na porta do seu coração. Abre que eu quero entrar com você, para você cear comigo. Esta graça, ela não impõe em você a salvação, ela te convence, dizendo: não há outro jeito de você ser salvo, a não ser pelo mérito de Cristo. Então é um dom gratuito. Se você disser sim, você não se salva, mas você recebe este dom gratuito. E quem te santifica é Deus, quem te separa é Deus, quem te habilita é Deus, quem aperfeiçoa é Deus. Próximo slide para eu ler, eu estou pulando esse slide para caso do tempo. Se você ler esse slide, e eu posso estar disponível para vocês, vocês verão que ele está escrevendo: o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro ou espiritual sem a graça. Ele está dizendo: ninguém aqui é semi-pelagiano, ninguém aqui dá o primeiro passo, é Ele que está desde o começo do culto. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Alguém está entendendo? Já está dando glória a Deus. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Aí o calvinista diz assim: mas se você diz sim ou não, você se salva. Mentira, porque eu não estou dizendo sim ou não com uma obra realizada, eu estou dizendo sim pelo mérito de Cristo realizado na cruz do Calvário. O que significa dizer a vocês que quando eu digo sim ou não, eu estou recebendo uma dádiva. Explica melhor, Carlos. Eu te explico. Quem é que merece o mérito? O homem que opera a pessoa e tira um tumor do seu cérebro, ou o paciente que está na cama? Quem é que é aplaudido, o médico ou o paciente? Quando você dá uma esmola para o mendigo, ele é digno de receber a esmola ou você dá por amor? Ele é digno? Ele trabalhou por aquela esmola? Ele só recebeu aquilo que foi dado como dádiva. Eu não trabalhei para receber isso. Eu não levei chicotada para merecer o céu. Mas eu não sei porque ele foi com a cara desse negrinho aqui e disse assim: ô Carlos Júnior, eu te amo tanto, que eu vou pagar o preço pelo teu pecado lá na cruz. Agora eu estou te dando a oportunidade de você entrar no céu. E se não quiser, você já está condenado. E como eu não sou bobo, o Espírito de Deus me convenceu e entendi que eu sou pecador, sou miserável, sou imundo, não tenho capacidade para nada. Mas já que Cristo me amou primeiro e abriu os véus, rasgou o véu para me dar a oportunidade. Alguém está entendendo essa palavra? Abra a boca para dar glória a Deus se você puder. Prova na Bíblia. Olha, é que realmente o pastor Osmar me deu um alerta ali, é verdade. Eu tenho que viajar daqui a pouco. Então eu só tenho mais 10 minutos. Eu estou correndo. Mas é bom que se o pastor Osmar sentir de Deus, de me convidar de novo, vem com mais calma e explico melhor. Eu coloquei nenhuma pessoa, nenhum pai da fé, nenhum pai da igreja, nenhum pai da defendeu o calvinismo, só Agostinho na fase velha, e o próprio Calvino escreve nas suas institutas: nenhum pai da igreja me serviu, a não ser Agostinho. Ninguém, depois dos apóstolos, defendeu esse pensamento. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Eu ou é Deus que determina quem vai segui-lo? Lucas capítulo 7, versículo 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram. Quem é que rejeitou o conselho? Foi Deus que disse rejeita, ou eles que disseram não queremos? Já estão condenados. Mateus capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis te ajuntar com os filhos debaixo das, com a galinha junto os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Quem não quis foi vocês.
Mas eu bati na porta. Para eu resumir, sabe como é que funciona o Deus calvinista? Diz um escritor que eu recomendei um livro chamado O Lado Negro do Calvinismo, um americano chamado George Brisson, morador do Texas. Ele disse: o Deus calvinista é um Deus assim, que vê um prédio em chamas, 100 pessoas correndo risco de vida, já mortos. Quantas pessoas? Quantas pessoas? O chefe dos bombeiros representa o Deus calvinista. Ele pega os bombeiros e diz assim: ó, tem 100 pessoas pegando fogo, a gente pode salvar todo mundo, mas eu só quero salvar 25. Por quê? Eu só quero salvar 25. E o resto? O resto eu quero que se queime. Por quê? Porque eu quero que se queime. E os 25? Eu quero salvar. Pronto. Eu faço o que eu quero e mato quem eu quero. Deus calvinista. E o Deus arminiano? Eu estava no mar do pecado, já afogado. Quando eu pensei que não tinha mais nenhuma solução, porque não havia, uma embarcação vem chegando escrito SOS Jesus. E ele vem com uma boia em formato de cruz e diz assim: ó, eu vou jogar para todo mundo que está afogado. Você só precisa segurar na boia. Quem vai te trazer para dentro sou eu, quem vai te fazer respirar sou eu, quem vai te lavar sou eu, quem vai te aquecer sou eu. Uns disseram: tá bom aqui no mundo, vou morrer afogado. Mas você disse: eu aceito essa boia. Quando você segurou na cruz, ele te trouxe para a embarcação chamada igreja, você disse: quanto é que fica? Ele disse: já foi pago. Quanto é que eu tenho que pagar? Ele disse: já está quitado. Eu ouvi uma frase que eu queria que fosse minha, não é, mas eu queria que fosse minha. Eu tenho inveja de quem fez a frase. Qual é a frase? A quem muito é perdoado, muito se é grato. É por isso que a Assembleia não aguenta ficar calado. E por que não aguenta ficar calado? Porque se eles acreditam que o que salva não é a graça, é a predestinação, e só sabe que se quem é salvo lá no final, nenhum deles tem certeza se Cristo morreu. Então o culto deles é morto, irmão, é mudo, é uma biblioteca. E o assembleano já chega assim: oh glória, aleluia, oh mistério, olha aí, vai dar glória a Deus não? Alguém olha e diz assim: meu Deus, está passando vergonha, esse camarada não para quieto. Não é que ele não para quieto, é que você sabe o que vale o Corinthians. Quando o Corinthians faz gol, você grita. É que você sabe quanto que vale o São Paulo. Quando o São Paulo faz gol, você grita. Ele não, ele entende o que é o sacrifício de Cristo na cruz do... Alguém está entendendo essa palavra? Levante a sua mão mais alto que você puder, o mais alto que você puder, o mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Jesus não morreu para alguns, Jesus morreu para que todos pudessem, através do seu mérito, alcançarem a salvação. Uns disseram não, mas já que você disse sim, esfrega na cara do diabo. Ele é mais do que um caroço sumindo, ele é mais do que a cura de um paralítico, ele é mais do que uma porta de emprego. Ele é o salvador da minha alma, libertador dos meus pecados. Quem acredita nisso, abre a boca para glorificar o nome de Jesus. Se você segure na mão da pessoa que está ao seu lado, por favor. Chacoalhe a mão desse crente e diga: você não era digno, você não merece, você não tinha direito. Mas ele foi naquele pagode, ele foi naquele rock, ele foi naquele sertanejo, ele foi naquele bar, ele bateu na porta do teu coração e disse: eu morri por você, e em breve eu vou voltar para buscar você, para entrar no gozo que eu já tenho preparado. São os que são gratos por isso, abre a boca para dar uma razão de glória. Eis o sacrifício de Cristo. Você que está aqui, a Assembleia de Deus não prega um Deus tirano, porque em nome da soberania o calvinismo reduziu o amor dele. E João 3,16 diz: Deus amou e sabe o que eles dizem? Que Deus amou os eleitos. Prova para mim no texto que é os eleitos, prova para mim, se ali é cosmos. É o mundo.
Segunda Pedro, Deus é paciente, não quer que nenhum se perca. Nenhum. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo. Romanos capítulo 2, Deus não faz acepção de pessoas. Se eu fosse calvinista, não lhe faria esse convite. Mas como eu sou arminiano, ele olhou para mim e disse assim: Carlos, dá de graça o que você recebeu de graça. E o que eu tenho para te oferecer é isso aqui. É a graça de Deus que salva o homem e liberta o homem. Quem já foi salvo por essa graça, abra a boca para dar uma rajada de glória. Se você pode dar glória a Deus. Tem jeito para você. Se você está aqui esta noite morto no mar do pecado, a embarcação de Jesus chegou hoje ao seu porto. E o que eu tenho que fazer, Carlos? Não é por obra, para que ninguém se glorie. Não é você dar o primeiro passo, é Ele que já está dando. É você confessar que não tem escada, não tem atalho, só tem um caminho. Jesus disse: eu sou. Eu estou sentindo a presença e a graça do Espírito Santo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Ele está aqui de braços abertos te esperando. Se você disser: eu confesso, em mim não há bem nenhum, bem-vindo à graça de Deus. Mas eu sou pecador. Mas é para que ninguém se glorie. Ele pega você, te lava no sangue, troca a tua moral, Ele limpa a sua vida, escreve o teu nome no livro dele, e você vai subir para a glória de Cristo. A igreja fecha os olhos, por favor, que já praticamente estourei o horário. Mas a culpa foi minha, que eu fui devagar demais. Feche seus olhos. Eu quero saber onde está a primeira vida, que está aqui dizendo: eu entendi que sem Jesus não dá, mas Ele morreu por mim também. Eu estou entendendo que sem Jesus eu não sou, mas Ele morreu por mim também. Ele não morreu só por assembleano, por presbiteriano, por batista, Ele morreu por todos. E a todos aqueles que creram no seu Filho, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Se você der um sinal com a sua mão, nós entenderemos que você está confessando a Cristo como seu Senhor. E nós iremos orar junto contigo para que Deus te dê força e você continue caminhando na sua presença. É um bom hábito isto. Eu quero fazer este convite, este apelo. Aonde está a primeira vida que estava afastada? Onde está a primeira vida que não conhece a Cristo, não se entregou para esta graça? Se você der um sinal com a sua mão, dizendo: eu quero me entregar para esta graça vai te envolver da planta dos teus pés ao alto da sua cabeça, e você será um salvo. Onde está a primeira vida? Se você der um sinal com a sua mão, nós iremos orar por você. A embarcação de Jesus está aqui, a salvação está aqui, a graça ainda opera, a graça ainda salva, e eu sei que ela está batendo na porta do seu coração. Onde está a primeira vida que quer se entregar a Jesus Cristo? Onde está você? Está vindo a primeira vida, você pode glorificar a Deus por isso, você pode glorificar a Deus por isso. Onde está a segunda vida? Onde está a segunda vida? Onde está a segunda vida que quer se entregar a Jesus, que quer voltar para Jesus? Onde está a segunda vida? Venha, 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 venha. Ele diz: venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Todos os que estiverem, todos os que tiverem. Onde está você? Onde está você? Venha, você que está cansado desta vida de pecado. Venha, venha. Sem Jesus não há solução, sem Jesus não há vida, sem Jesus não há paz, sem Jesus não há nada. Só Ele é que pode conceder vida e vida eterna, vida e vida com abundância. Eu insisto pela última vez: onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Há mais alguém esta noite que deseja se entregar a Cristo? Há mais alguém esta noite que deseja se lançar em Cristo? Se não há, eu irei orar. Está vindo mais uma vida. Você pode glorificar a Deus por isso, irmãos. Você pode glorificar a Deus. Onde está a terceira vida? Onde está a terceira vida? Dê um sinal com a sua mão. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Talvez alguém pode dizer: eu não sei. Se eu fosse calvinista eu diria: eu não sei se Jesus morreu por você. Mas eu estou dizendo: Ele morreu por você. Ele morreu por você. Ele morreu por amor a você. Por amor a você.
E eu acredito na predestinação do caminho. Fora dele não há salvação. E se você não vem por ele, você já está condenado. Mas se você está nele, nova criatura você será. Onde está você? Onde está a terceira vida? Há mais alguém? Se não há mais ninguém, com permissão do pastor Osmar, fique de pé comigo para nós fazermos essa oração. Para nós fazermos esta oração. Quantos foram salvos pela graça? Diga glória a Deus se você puder. Estenda as mãos para cá, por favor. Estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para cá. Senhor Deus, nós te glorificamos, Pai, porque nós entendemos que a sua morte não foi ilimitada. Sua morte se estendeu a todos. É um convite a todos, ao negro, ao branco, ao índio, ao europeu, ao brasileiro, ao norte-americano, ao rico, ao pobre, ao magro, ao baixo, ao gordo, ao adúltero, ao assassino, ao homem natural. O Senhor convida, Senhor, pois o único pecado que não há perdão é blasfêmia contra o teu Espírito. Mas esta noite nossos olhos estão contemplando que mais uma vez a eficácia da sua graça está viva e funciona, Senhor. Pai, o que te pedimos, não nos tenha por ousado, mas do mesmo jeito que nos tiraste do lamaçal do pecado, não permita que estas vidas retornem para lá, Senhor. Amarre-os no teu altar, aperfeiçoa a tua obra, pois aquele que começou é fiel para aperfeiçoá-la. Firma essa casa sobre a rocha firme, e que o vento e a tempestade não possa derrubar a comunhão que aqui está sendo feita. Que o teu nome seja glorificado e que através desses frutos, outros frutos permaneçam para a glória do seu santo e bendito nome. Se você puder e quiser, dê grito de glória a Deus, se você tem glória a Deus para dar. Deus abençoe. O Pai me adotou, teu amor me comprou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai me adotou, teu amor me comprou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pode tomar seu assento rapidamente. Nós ainda temos um trabalho a fazer. Nosso pastor presidente vai vir apresentar algumas pessoas que estão vindo congregar conosco aqui na família da Assembleia de Deus, e nós somos muito gratos e felizes a Deus por aqueles que estão chegando para ser família conosco. Eu quero perguntar para a igreja se vocês estão felizes, contentes, alegres. Querem agradecer pastor Carlos Júnior, 10h30, daqui a pouco ele tem um voo para Goiânia, é isso? Ipatinga, Minas Gerais, então ele tem que sair correndo, mas a igreja está feliz, contente, quer convidá-la a sempre estar conosco. Diga comigo amém. Então confirme esse amém com uma forte salva de palmas. Obrigado, pastor Carlos Júnior, Deus continue abençoando, que Deus o leve em paz ali a Minas Gerais. Ele já vai estar saindo para ir para o aeroporto. Aqueles livros que ele indicou, ele já tinha passado os nomes com uma certa antecedência. Nossa livraria adquiriu esses livros para que a igreja pudesse ser abençoada. Então, são 6 livros, pastora? 5 livros, mais ou menos, né, que ele indicou. E você passa ali, tira as informações, quais são os livros, valores, que a pastora Claudete lá, com as irmãs que auxiliam, estarão dando uma assistência para vocês. Nós temos todos os livros ali na nossa livraria. E você já percebeu, eu vi alguns jovens aí anotando no caderno. É isso mesmo, escola bíblica, importante que você traga um caderno amanhã, anote, para que você possa realmente, esses ensinamentos possam fazer parte do seu entendimento. Mas para aqueles que querem se aprofundar, fora os livros da nossa livraria,
o nosso SECADS, a nossa escola teológica, para você que ficou com gostinho de quero mais, eu quero aprender mais, eu quero entender melhor isso aí, o que o pastor Carlos Júnior falou, eu quero conhecer a nossa escola de teologia está com as inscrições abertas para curso básico, médio e bacharel em teologia, tá? Então você que se interessou, que ficou com gostinho de quero mais, não deixe de passar ali no andar de baixo, na nossa escola, na faculdade teológica, para tirar mais informações e também saber o início das aulas e você poder participar também e também se aprofundar. É bom, né? É bom quando a gente conhece assim, a gente consegue mastigar assim, uma boa palavra e sair e aprender alguma coisa e poder colocar isso em prática. Então você precisa estudar um pouquinho mais e na nossa escola teológica, com a visão assembleiana, é o melhor lugar que você pode se aprofundar na palavra de Deus. Também lembrando, aproveitando aqui, que no domingo nós teremos às 8 da manhã, para o pessoal aqui do Templo Sede, às 8 horas da manhã, reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. E às 9, o início da Escola Bíblica Dominical, isso no próximo domingo. E lembrando aos jovens e adolescentes aqui do Templo Sede que não teremos ensaio no domingo por esse trabalho, essa atividade que estamos tendo com os jovens AD, né? Esse trabalho regional. Lembrando que amanhã, quinta e sexta, estaremos aqui de volta na IBJ